pessoal, vamos para a nossa aula A324, uma aula sobre DPS, aplicação dos DPS, na visão da NBR 5419 de 2015, a sua parte 4. Veja os conceitos iniciais do DPS e sua aplicação. Fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica e assistam com bastante atenção essa aula, pois essa aula vai ter uma sequência, que é a parte 2 dessa aula. Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica, uma aula sobre o DPS na visão da NBR 5419 de 2015, na sua parte 4. Primeiramente, a parte 4 da NBR 5419, ela define DPS. O que é DPS? DPS, na verdade, é um dispositivo de proteção contra surtos. É um dispositivo, na verdade, destinado a limitar as sobretensões. Então, DPS é utilizado para limitar sobretensões e desviar as correntes de surto. Então, se você tem sobretensões e correntes de surto, a função do DPS é limitar as sobretensões e desviar as correntes de surto. O DPS contém pelo menos um componente integrado ao seu sistema linear, um componente não linear, na verdade. Então, o conteúdo lá dentro do DPS, ele tem pelo menos uma componente não linear. A NBR ainda comenta na sua parte 4, né, e classifica o DPS em dois tipos de DPS. Então, o DPS é um dispositivo para limitar sobretensões, então ele limita sobretensões e desvia as correntes de surto. E nós podemos encontrar duas versões de DPS. O DPS comutador de tensão, né? Então, nós temos o DPS comutador de tensão e temos o DPS limitador de tensão. Então, DPS é um dispositivo, né, para limitar as sobretensões e desviar as correntes de surto. Ele pode ser classificado como DPS comutador de tensão e como limitador de tensão. Bom, aqui eu tenho a funcionalidade do DPS. Então, nós temos uma tensão de serviço, que eu chamei de UC. UC é a tensão de serviço do dispositivo. Então, a chave, no meu exemplo aqui, essa chave fica aberta para a tensão de serviço. O que é a tensão de serviço? É a tensão nominal do equipamento, ou seja, a tensão nominal da rede, né? Então, a chave vai ficar aberta para essa tensão de serviço, é a tensão que faz o equipamento funcionar ou o circuito funcionar. A gente chama de tensão UC. E temos também, quando a chave fecha, você tem aqui um pulso normal, né, a rede normal, e aqui você tem um pulso, né, uma sobretensão, como mostrado aqui. Aí, o que a função do DPS? A função do DPS é limitar as sobretensões. Então, essa chave, ela fecha, né? Você tem uma tensão de serviço mais uma tensão de surto, nesse caso aqui, né? Então, vou ter uma tensão UC de serviço e uma tensão, né, de surto, né? A chave, quando a tensão no DPS atinge o P, né? O P é a tensão de surto, né? O que vai acontecer com o DPS? Ele desvia, ele limita, ele funciona como uma chave, como está mostrado aqui na figura. Então, a chave, ela fecha quando o DPS atinge a tensão UP, que é a tensão de surto dele, a máxima que ele suporta. Então, quando ele atinge a tensão UP, né, ele vai fechar a chave. O W é a tensão suportada pelo equipamento. Então, o equipamento suporta uma tensão e o DPS suporta uma tensão UP, que é a tensão, né, vamos dizer assim, de surto. Então, o DPS vem lá, UP 275 volts, por exemplo. O equipamento, ele pode suportar uma tensão
inferior, né, que a gente chama de tensão suportável pelo equipamento. Então, nesse ponto aqui, a tensão está normal, nesse ponto aparece um surto. E aí a chave fecha, ou seja, ele limita e desvia a tensão, a corrente, as sobretensões, né, e a corrente de surto. Aí a chave fecha, né? Essa tensão UW que eu chamo aqui é a tensão suportável pelo equipamento. E o P, a chave fecha quando ele atinge o valor UP do DPS, que é o valor de tensão do DPS. Bom, o funcionamento ainda do DPS. Quando a gente tem o surto, que a chave está fechada, você tem um surto de tensão no valor de UP, nessa situação vai circular uma corrente chamada corrente da fonte, IF, e vai ter uma outra corrente, que é a corrente do surto. Então, eu tenho duas correntes. Uma corrente é o IF, que é a corrente da fonte, né, proveniente da fonte, que alimenta, e vou ter a corrente de surto. Não, então, a gente considera que a corrente de surto é igual à corrente nominal do DPS. Então, a corrente de surto, né, que vai acontecer por algum evento na rede elétrica, por exemplo, se a gente estiver tratando da rede elétrica, a corrente de surto é igual à corrente nominal do DPS. Então, a corrente de surto deve ser igual à corrente nominal do DPS. Corrente nominal do DPS, ok? Então, considera-se aqui que a corrente de surto é igual à corrente nominal do DPS. Então, tem que ficar bem claro que a corrente de surto deve ser igual à corrente nominal do DPS. Então, quando eu tenho surto, eu tenho a circulação dessas duas correntes. A corrente da fonte, que eu chamei de F, e a corrente IN, que é a corrente de surto. Na situação aqui que eu mostro para vocês, aqui eu mostro a situação onde a corrente de surto ela já extinguiu, ou seja, ela não circula mais pelo DPS, ok? Apenas a corrente subsequente da fonte, apenas a corrente da fonte é que circula, ok? Então, a corrente da fonte está circulando pelo DPS. Por quê? Se a gente olhar anteriormente, quando eu tenho surto, né, o DPS, como é que ele funciona? Ele funciona com uma chave fechada. Ele fecha e desvia toda a corrente de surto, ou a corrente de surto e a sobretensão, ele desvia ela todo para o sistema de aterramento. Então, quando o surto extingue, nós temos somente a corrente da fonte. Bom, outro dado importante é o seguinte: caso a corrente do DPS seja capaz de interromper por si mesmo, que a gente chama de IFI, ou seja maior que a corrente subsequente da fonte, a chave interrompe a corrente, então a chave vai interromper a corrente da fonte e abre o circuito, né? Reestabelecendo a condição normal do serviço, né? Então, o DPS ele deve drenar a corrente de surto e interromper a corrente de circuito da fonte, né? Para que o serviço seja estabelecido. Bom, o funcionamento ainda do DPS, a análise realizada, ela nos permite identificar alguns dos principais parâmetros envolvidos na especificação do DPS. O primeiro parâmetro envolvido na especificação do DPS é a máxima tensão de serviço contínuo, que a gente chama de UC, máxima tensão de serviço contínuo. É a tensão máxima que o DPS não está atuando. E a tensão de proteção do DPS é a partir do momento em que o DPS fecha a chave,
onde ele está fazendo a proteção, que a gente chama de tensão de proteção do DPS. E também temos a máxima tensão que o equipamento suporta, que é o UW, tensão máxima que o equipamento suporta. E temos a corrente nominal do DPS, que deve ser igual à corrente do surto que vai e pode ocorrer. E temos também a corrente subsequente da fonte, IF, né? E temos também a máxima corrente que o DPS consegue interromper. Essa máxima corrente que o DPS consegue interromper, nós chamamos ela de IFI. Bom, então eu disse para vocês que nós temos dois tipos de DPS. Temos o DPS comutador de tensão e o DPS limitador de tensão. Nós temos o DPS ideal, né, funcionando como chave, e eu tenho aqui o DPS comutador de tensão, ou o DPS curto-circuitante. Ou seja, quando atinge a tensão UP, a chave fecha, a impedância aqui em série é 0 e a terra todo o surto. Aí a gente chama de DPS comutador de tensão. No DPS comutador de tensão, essa impedância Z é 0, impedância em série aqui, né, mostrando o funcionamento do DPS. Então, o DPS comutador de tensão ou curto-circuitante, a chave fecha, né, e desvia o surto todo para o sistema de aterramento. Aí a gente dá o nome de comutador de tensão. Outra categoria de DPS é o DPS limitador de tensão. O DPS limitador de tensão é conhecido como DPS não curto-circuitante. Quando a chave fecha, ele coloca em série uma impedância, né? Uma impedância Z. Então, aqui a impedância não é 0. Aí a gente diz que esse DPS é DPS limitador de tensão. O DPS comutador de tensão, ele apresenta uma baixa tensão entre os terminais quando no estado de condução, ou seja, ele vai apresentar baixa impedância quando ele estiver atuando. Então, ele fecha aqui, é o caso do comutador. O limitador de tensão, ele apresenta uma impedância, o limitador de tensão, ele apresenta uma impedância não linear, né? No estado de condução, quando ele está atuando. Resultando, na verdade, pessoal, uma tensão entre os terminais, que ela é próxima da tensão de proteção do DPS, que é o P. Então, quando ele fecha aqui para atuar na proteção, vai existir uma impedância não linear, que ela varia com a tensão UP que esse DPS está sendo atingido por um surto. Bom, os componentes de um DPS. É importante vocês observarem os componentes do DPS. Nós temos como componente do DPS, ele contém um negócio que a gente chama de desconectador térmico, para o caso de sobreaquecimento. Isso aqui é o desconectador térmico. Quando ocorre algum aquecimento, o DPS abre, interrompendo a energia, né? E ele tem aqui uma bandeirinha que vai indicar a atuação do DPS. Esse DPS é do modelo DIN, você também tem o modelo NEMA, né? Então, eu tenho aqui um varistor. Então, esse DPS aqui é limitador, por exemplo, né? Que vai ter uma impedância não linear. Aqui nós temos um desconectador térmico, quando tem aquecimento ele vai interromper, né? E aqui a gente tem as sinalizações remotas, né? Indicando a atuação do DPS. Bom, os componentes de um DPS, ainda falando um pouquinho dos componentes de um DPS e sua aplicação, nós temos o seguinte, temos o DPS usando centelhador, né? Aí você tem centelhador bipolar H e centelhador tripolar. Esse tipo de dispositivo, que é o DPS com centelhador, ele é muito utilizado em dispositivos comutadores, né? São dispositivos comutadores, que eu dei um exemplo anteriormente. Então, ele é utilizado em linhas de sinais de alta frequência. Então, a aplicação do DPS comutador
né, ele é construído de quê? De centelhador tripolar, de centelhador bipolar a gás e centelhador. Né? Ele é muito usado em linhas de sinais em alta frequência. Então, eu vou usar DPS comutador em linhas de sinais de alta frequência. Já o DPS limitadores, os limitadores, nós temos duas categorias, o avaristor e com diodo supressor. Né? O que é muito utilizado em sistema elétrico de potência e baixa tensão. Então, aqui a gente já define, para as instalações elétricas, né, a gente vai utilizar os DPS limitadores de tensão, que são os DPS que eu comentei anteriormente, não curto-circuitantes. Já os DPS curto-circuitantes, que são os DPS comutadores, a gente tem essa aplicação aqui e podemos utilizar em linhas de sinais de alta frequência. Na parte elétrica, que é o nosso foco, podemos utilizar os DPS limitadores não curto-circuitantes. A diodo supressor e a varistor. Classes do DPS. O DPS ele tem as classes que eu vou mostrar na aula subsequente a essa, que é a 325. Os DPS eles classificam em classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 dos DPS ela é instalada no quadro de distribuição geral. O classe 1 é no quadro de distribuição, né, intermediário. O classe 3 é instalado junto ao equipamento. Aqui está mostrando a entrada geral do sinal de energia. Aqui o classe 2 no segundo quadro de distribuição e o classe 3 lá no circuito onde o equipamento está conectado. Né? Então, essas são as classes. Classe 1 na entrada geral, classe 2 e classe 3 junto ao equipamento. Aqui uma descarga incidindo diretamente, você tem uma descarga direta e indireta, direta na linha de energia, você pode ter uma descarga direta aqui na linha de energia, pode ser direta no para-raio e pode ser indireta próxima da linha e indireta próxima da edificação. Então são três classes aí definidas, classe 1, classe 2 e classe 3, que estão representadas aqui. Classe 1 na entrada geral, classe 2 na distribuição e classe 3, né, ela bem próxima e junto ao equipamento. Pessoal, para a montagem dessa aula eu utilizei a parte 4 da NBR 5419 e também utilizei um livro de proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra surtos elétricos, né? Que é um livro da editora Clamper, né? É um livro da Clamper, muito bom esse livro. A Clamper é um fabricante de DPS. Então, pessoal, fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.